Bom, antes de mais nada, quero agradecer essa oportunidade de discutir esse assunto com vocês, trazendo uma visão 180 graus diferente do que vocês veem na mídia. Nós vamos discutir, primeiro, vamos mostrar que realmente no passado já esteve muito mais quente do que agora, clima global. Vamos destruir todas essas mentiras que aparecem na mídia. E, por fim, o terceiro bloco, traçar uma perspectiva dentro dessa nova ideia, uma perspectiva do que vão ser esses próximos 20 anos, que é extremamente importante para que a gente possa, então, nos planejar, né, em termos de... Possa nos planejar em termos, então, de proteção ao cidadão. Por favor. Eu quero dizer o seguinte, que o clima global, geologicamente falando, né, já esteve muito mais quente do que no passado, já esteve muito mais quente do que no presente, e com concentrações de CO2, por exemplo, durante o Cambriano, de 20 vezes superior ao que é hoje. Pegando esses últimos 1 milhão de anos no Pleistoceno, a gente tem, então, a Terra passando por 9 glaciações. Cada glaciação dura 100 mil anos e é interrompida por períodos mais quentes, os interglaciais. Então, uma das técnicas que se usa para estimar ou qualificar o clima passado é essa de se pegar uma capa de gelo bastante espessa, como é o caso da estação de Vostok, 3.600 metros de espessura da placa de gelo, pega uma broca oca, retira os cilindros de gelo e você nota que no gelo aparece umas bolinhas que estão aprisionadas no gelo. Isso é comum, inclusive, na sua geladeira, você pode ver que os cubos de gelo, quando a água cristaliza, as bolhas ficam presas. Então, você retira essas bolhas e analisa a composição química da atmosfera. E com isso você sabe quanto CO2 tinha, quanto metano tinha. Então, aqui, no caso do resultado de Vostok, veja que isso não é de agora, tem mais de 10 anos essa publicação. Vocês percebem aqui na parte de baixo a temperatura, com a escala aqui à direita, e em azul a concentração de gás carbônico, que é considerado hoje o grande vilão do aquecimento global. Notem, isto é uma era glacial. Até cerca de 15 mil anos atrás, tínhamos temperaturas de 8 a 10 graus abaixo do que está hoje, e até 130 mil anos atrás, o interglacial. Então, vocês veem aqui uma era glacial, 2, 3 e 4 eras glaciais nesse registro de Vostok. Aqui está o presente, 420 mil anos atrás. O que se percebe é o seguinte, que as temperaturas atuais, elas são inferiores 6 a 10 graus, conforme essa publicação da revista Nature, 6 a 10 graus inferiores às atuais. O que significa que há 130 mil, 240 mil, 340 mil anos atrás, o clima estava com temperaturas mais elevadas. E qual era a participação do homem nisso? Praticamente nenhuma. Então, o CO2 não passou de 300 partes por milhão, hoje está em 380. Portanto, o CO2 também não controla o clima. Se vocês observarem cuidadosamente ou pegarem essa série e fizerem uma correlação, vocês vão perceber que a temperatura sobe primeiro e depois é que o CO2 sobe. 800 a 1.200 anos depois é que o CO2 sobe. Portanto, não é o CO2 que comanda o clima, e sim ao contrário. A temperatura sobe e faz com que os oceanos, por exemplo, liberem mais CO2. Que é
um fenômeno que vocês já estão acostumados a ver diariamente. Você pega uma água com gás ou um refrigerante, na hora que você abre, ele está cheio de bolinhas saindo. Mas se não é bebido e aquece, ao aquecer, o líquido expulsa o gás que estava em solução. Assim, os oceanos frios contêm mais CO2 dissolvido, e à medida que os oceanos se aquecem, eles liberam mais CO2 e aumenta a concentração na atmosfera, que é decorrente, então, da chamada lei de Henry, né, que estabelece o equilíbrio entre o líquido e a parte gasosa do sistema. Mais recentemente, nesse último interglacial que nós estamos vivendo, lá em frente, nós temos pelo menos 4 períodos quentes. O ótimo do Holoceno, há 7, 8 mil anos atrás. Temos o período Minuano, que foi essa civilização em Creta, considerada então detentora do manuseio do bronze, a idade do bronze, há cerca de 3.500 anos atrás, em que as temperaturas estavam aí da ordem de 4 graus mais elevadas do que hoje. Temos o período quente romano, que permitiu aos romanos expandirem seu império, de 600 a.C. até 200 depois de Cristo. E mais recentemente o período medieval, entre 800 depois de Cristo e 1200 depois de Cristo, em que os nórdicos, os vikings, saíram da Escandinávia e colonizaram e praticaram agricultura no sul da Groenlândia. E você olha hoje o que é a Groenlândia? É um bloco de gelo. Então, a própria palavra Groenlândia significa terra verde. Como é que eles iam chamar terra verde um bloco de gelo? É porque o clima já esteve mais aquecido e puderam, então, plantar e cultivar árvores, inclusive, para os seus próprios navios. Então, vocês veem que toda vez que aquece, é bom para a humanidade. As civilizações florescem. Quando esfria, é ruim, porque fica mais seco, chove menos e as civilizações desaparecem. Nos últimos 130 anos, nós temos dados de instrumentos, de termômetros. O que a gente percebe? Segue? Vou falar do Ártico, porque o Ártico está sempre na mídia, né? Inclusive, a Rede Globo adora o Ártico. Então, vou falar do Ártico. Isso aqui são dados, e vocês podem recuperar esses dados nesse site aqui, da Climate Research Unit da Universidade de East Anglia, do grupo do Phil Jones e seus colegas. Notem que o grande salto na temperatura do Ártico foi entre 1918 e 1938. Mais de 4 graus. No final da guerra, 45, o homem lançava na atmosfera apenas 6% do carbono que lança hoje. Como é que eu vou explicar esse salto de mais de 4 graus da temperatura antes da guerra pela ação antrópica, pela ação do homem? Não tem como. Esse aquecimento foi natural, não tenha dúvida, coincidiu com o fato de que na primeira metade do século XX o Sol atingiu seu máximo de atividade dos 400 anos de dados que nós temos, e também vulcanismo. Por uma razão estranha, a Terra passou 40 anos praticamente sem nenhuma grande erupção vulcânica, que deixou a atmosfera limpa, transparente, entrou mais radiação solar, e o resultado foi esse aquecimento brutal que ocorreu. E vejam que depois da guerra, quando na realidade a globalização começou, que os aliados tomaram as indústrias dos japoneses, dos italianos e dos alemães, e que precisou gerar mais energia e emitir mais carbono para a atmosfera, o que foi que aconteceu? Coloque aí, bata mais uma vez, por favor. Depois da guerra, apesar de ter havido aumento na industrialização e no aumento na emissão de CO2, houve um decréscimo na temperatura e até hoje as temperaturas do Ártico não se recuperaram aos mesmos níveis que estavam no final da década de 30. Segue. Se eu pegar os Estados Unidos, que também tem uma série desde 1880, vê-se claramente que a década de 30
70 anos, 80 anos atrás, foi a mais quente de todas elas. Portanto, eu não posso dizer que o clima de hoje é mais quente do que do passado. Segue. Bom, então por que estão dizendo que está aquecendo? Segue. Se eu pegasse dados de satélite, que nós temos dados de satélites a partir de 1979, o que eu vejo, mais um, é que esses últimos 10 anos a temperatura tem estado em declínio. Os satélites são bons porque eles cobrem continentes, que são apenas 29% da superfície terrestre, e oceanos, que constituem 71% da superfície terrestre. Então os satélites veem tudo, ao passo que os termômetros estão localizados em cima dos continentes. Se eu tirar esse El Niño, de 97 e 98, que o El Niños fortes tendem a aquecer o clima global. Se eu eliminar esse El Niño da minha série, na realidade eu tenho uma ligeira tendência de queda nesses últimos 30 anos e não de aumento de temperatura, conforme dados de satélites aqui de dois grupos, o da Califórnia e o do Alabama. Segue. Agora, precisa prestar atenção que muito que vai para a mídia, às vezes está sujeito a certos ajustes. E a gente tem ideia de que o pesquisador é aquele cara assim, tipo Einstein, que morre na pobreza, né? Que não faz dinheiro nenhum, que mal sobrevive. Não, mas tem gente muito espertinha. Como, por exemplo, o Dr. James Hansen da NASA, ele fica constantemente ajustando a curva dele para que ela sempre dê o aquecimento. O problema dele é que ele não sabe que eu coleciono os gráficos que ele faz. Então eu tenho aqui o de 99, né, e o de 2008. Então em 10 anos, veja a técnica que ele usou. Ele rebaixou os que estavam mais quentes e levantou os que estavam mais frios, sem absolutamente critério nenhum que seja admissível fisicamente. Então, cuidado com esses ajustes que aparecem demonstrar, então, que na realidade o clima está aquecendo, porque hoje, se eu fizer um projeto e botar a frasezinha aquecimento global, o dinheiro cai logo. Tá? Então, esse é um modismo. Toda vez que aparece aquecimento global, fica mais fácil a gente conseguir os recursos. Grandes cidades como Belo Horizonte têm um problema chamado efeito de ilha de calor urbano. O que vem a ser isso na região tropical? A radiação do Sol ela é repartida entre evaporação da água, transpiração das plantas, e aquecimento do ar. Na natureza, evaporação é primordial. Tendo água, evapora. Porém, de uma grande cidade, chove, escorre, a água vai embora, não tem água para evaporar, o resultado é que todo o calor do sol é usado para aquecer o ar. Então, você pega uma cidade como Belo Horizonte, como São Paulo, por exemplo, as temperaturas são 5, 6 graus mais elevadas do que no entorno vegetado, porque não existe evaporação, que vocês sabem muito bem, que consome grandes quantidades de energia. São 2,45 milhões de joules por cada quilo de água evaporada. Então, é uma quantidade muito grande de energia e há uma tendência com a evaporação de refrigerar o ar, que é o mesmo mecanismo que o nosso sistema tem. Quando eu faço algum esforço, a temperatura da minha pele sobe, produz suor, o suor, ao evaporar, refrigera a pele. Então, é o mesmo sistema com a chuva. Segunda parte, o terrorismo da imprensa. O Al Gore, no seu documentário Laureado, que eu traduzi literalmente como um monte de mentiras convenientes, diz que o nível do mar vai subir de 20 pés. Vocês sabem que um pé, unidade inglesa, tem aproximadamente 30 centímetros, portanto o Al Gore afirma que o nível do mar vai subir de 6 metros. Agora, achei muito estranho que se vocês digitarem na internet Montecito, que é o local na Califórnia, e Al Gore, vocês vão ter oportunidade de ver as fotos da mansão de 9 milhões de dólares que o Al Gore comprou, aproveitando essa crise no mercado americano, comprou baratinho. Lá em Montecito,
ao nível do mar. Um indivíduo que está realmente convencido que o mar vai subir de 6 metros, vai gastar 9 milhões de dólares para comprar uma casa. É pelo menos para a gente parar para pensar sobre o assunto, né? O nível do mar realmente subiu. Segue. Atenção para a escala, mais um. Isso são dados de satélite, de rádio, altimetria por satélite, Topex, o Jason. A escala aqui em milímetros. Nós temos dados desde outubro de 92. Notem que realmente o nível do mar subiu, mas se eu pegar todos esses anos, deu 4 centímetros. Medir nível de mar não é fácil, principalmente quando a gente vive numa terra, num planeta, que é composto de placas tectônicas. Então, se o meu marégrafo está na ponta de uma placa que está afundando, eu tenho a impressão que o nível do mar está subindo. Por outro lado, se ele está na outra ponta, que a placa está levantando, aí o nível do mar está decrescendo. Então, é muito difícil você medir nível de mar. Mas, além disso, tem outras pequenas nuances, por exemplo, como um ciclo lunar de 18,6 anos, que é a precessão da órbita da Lua em torno da Terra. Ou seja, a Lua vai girando em torno da Terra e a órbita dela vai virando no espaço de tal forma que ela completa 360 graus em 18,6 anos. Quando os eixos de rotação da Lua e da Terra estão opostos, a Lua cobre praticamente de 30 graus norte de latitude a 30 graus sul, nos mesmos 28 dias. Então, o resultado é que a sua atração gravitacional levanta a superfície e pode ter uma variação de até cerca de 11 a 12 centímetros. Portanto, essa variação está bem dentro da variação natural e não há evidência nenhuma. Ao contrário, depois desse máximo lunar de 2006, 2007, o que a gente percebe já é uma tendência de queda no nível do mar. E aqui está uma grande evidência. O capitão Sir James Clark Ross, que foi um dos exploradores da Austrália, em 1841, mandou um marinheiro gravar na rocha, mais um sinalzinho de onde estava o nível do mar. Seguindo aquela velha tradição dos hidrólogos de marcar com esse símbolo do V invertido. Foto de janeiro de 2004, vai. Onde é que está o nível do mar? No mesmo local. Quer dizer, são passados 170 anos e não há evidência de aumento do nível do mar. E sim apenas flutuações que estão ligadas a vários fatores geofísicos e astronômicos. Quando a Lua levanta a superfície do oceano, em torno de 30 a 40 graus de latitude, ela cria um desnível hidráulico e as correntes marinhas se aceleram ligeiramente e levam mais calor para fora dos trópicos. Ora, vocês sabem que num iceberg, 10% está fora d'água, 90% está dentro. E os 90% dentro sustenta aqueles 10% que está fora. Quando a água quente entra por debaixo do gelo flutuante, ela derrete a base que está submersa, 85%, já não é mais 90%, e a parte submersa não consegue manter mais o peso da parte aérea. O resultado é que a parte aérea colapsa e não derrete como implica a reportagem. A reportagem diz que derrete, mas se vocês prestarem atenção, o gelo está desmoronando. Mesmo porque as temperaturas lá, num verão de lascar, estão 25, 28, abaixo de zero. E o seu freezer trabalha com 18, abaixo de zero, garanto que ele congela as coisas. Quer dizer, então o gelo não está derretendo, está colapsando por conta da corrente marinha que está levando mais calor e em função também desse ciclo lunar de 18,6 anos. Na Antártica, o gelo continua aumentando, na taxa de 1% a cada 10 anos. Como a Antártica estimada tem 30 milhões de quilômetros cúbicos de gelo, então são 300 mil quilômetros cúbicos de gelo que são adicionados ao continente antártico. E isso faz sentido porque se tem mais água quente sendo levada para a corrente circumpolar antártica, há maior evaporação e a precipitação, quando cai em cima do continente, cai na forma de gelo
de neve e vai acumulando. O Kilimanjaro, as neves do Kilimanjaro estão desaparecendo. Foi até 2003, realmente, ela decresceu. Mas não foi por conta da temperatura, porque vocês veem que a temperatura do Monte Kilimanjaro, ela continua decrescendo nesses últimos anos. Foi exatamente por falta de precipitação na forma de neve. Estabilizou a partir de 2003 e se voltar a nevar, novamente vai ser recuperado, porque nós vamos ver que as temperaturas nessas alturas de 5 a 6 quilômetros, elas estão diminuindo. O outro aspecto que fala muito mais diretamente com a gente são as catástrofes, que são muito exploradas também. Aquecimento global vai produzir mais furacões, mas é bom, aquecimento global é como bombril, tem 1001 utilidades. Produz secas, produz inundações, produz tudo o que você quiser, o aquecimento global explica. A maior seca que nós tivemos no Nordeste, descrita por Euclides da Cunha, e digo para vocês que Euclides da Cunha não era um ecomaníaco, era um engenheiro com visão de engenharia para o ambiente. Foi em 1877. Matou mais de 500 mil nordestinos, de acordo com os sertões de Euclides da Cunha, e obrigou Dom Pedro II a sair de Petrópolis e ir para o Ceará, onde ele pronunciou a famosa frase: venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Como o imperador, sabidamente, tinha várias mulheres, nunca soubemos quem foi a coroa que ficou sob as joias. As secas continuam aí. Cheias em Manaus, 1922. Onda de calor. Essa aqui em Nova York, em 1896. Só em Nova York, no leste dos Estados Unidos, só em Nova York matou 3 mil pessoas. E o furacão, até hoje, mais mortífero que entrou nos Estados Unidos foi há 110 anos atrás. Quer dizer, as catástrofes sempre existiram, vão continuar existindo, independentemente dessas pequenas variações climáticas de meio grau para cima, meio grau para baixo. O grande problema agora é o aumento populacional e a vulnerabilidade da sociedade. Quer dizer, para a mesma intensidade de fenômeno, hoje o desastre é muito maior e o número de mortes é maior. Então, nós temos que trabalhar exatamente na prevenção e na proteção do cidadão. Um exemplo, não terminamos, estamos fazendo um estudo em São Paulo. A Estação da Luz é um pluviômetro confiável, que ele originou com os ingleses e foi sempre muito bem mantido desde 1888. Nós fizemos um estudo de frequência de classes de precipitação a partir de 1890. Cada década, percebam que a década campeã, no caso desse pluviômetro, 1941, 1950. Quer dizer, já ocorria, então, chuvas de grande intensidade, superior a 50 milímetros, em São Paulo, só que num período que a cidade era muito pouco impermeabilizada, o rio Tietê tinha várzeas, subia, etc. Hoje não tem, hoje tem marginais. Tem até um bairro lá, sugestivamente chamado Pantanal. Né? E aí pobre fica dizendo que não tem água em casa. Lá basta uma chuvinha, o cara tem 50, 60 centímetros de água dentro de casa. Segue. O CO2 emitido, ele é ínfimo comparado com os fluxos naturais. Veja, mais um. Os fluxos naturais entre oceanos, solos e vegetação somam 200 bilhões de toneladas de carbono por ano. Qual a incerteza que nós temos nisso? 40 bilhões. Quanto é que o homem coloca? 6 bilhões. Já nós aprendemos na engenharia que se eu não conheço essa segunda casa aqui, eu não vou nem discutir a primeira. Porque a incerteza é muito grande. Como é que eu vou comparar 6 bilhões com uma incerteza de 40 bilhões? E aí entram os espertinhos que transformam o meio ambiente numa nova moeda de troca. Proposição de Kyoto, protocolo de Kyoto em vigor até 2012. Vamos reduzir 5,2% das emissões humanas. Quanto é isso? 0,3 bilhões. Tem cabimento contra um fluxo natural de 200 bilhões, uma incerteza de 40 bilhões de toneladas, você dizer que vai reduzir 0,3 bilhões? Quem é que vai nos atestar que isso está sendo reduzido?
Não tem como. Esses protocolos, e agora essa reunião de Cancún, que começa no final do mês que vem, e vai até o dia 10 de dezembro, são inúteis no que se refere ao gás carbônico, porque ele não controla o clima global. Não vou discutir agora, estarei à disposição, mas temos aí, na minha pasta, deixei aí um artigo, Reflexões sobre o efeito estufa, onde eu mostro o efeito estufa é a estrela do problema. Jogando o CO2, intensifica o efeito estufa, aumenta a temperatura. Eu estou mostrando que, de acordo com o que está descrito na literatura, o efeito estufa não existe. Eu sei que vou levar muita porrada, mas eu quero ver quem é que vai mostrar que eu estou errado na física que eu estou explicando. Em outras palavras, se não existe evidência nenhuma de que o clima está aquecendo e que o CO2 não controla o clima global, por que toda essa história? Podemos reduzir numa frase. Segurança energética dos países industrializados. Quanto menos gente estiver competindo pelo petróleo e pelo carvão, melhor é para eles. Portanto, reduzir as emissões de CO2 implica em reduzir a geração de energia elétrica e implica condenar 180 países subdesenvolvidos a permanecerem subdesenvolvidos e com o índice de desenvolvimento humano baixo, enquanto que os países desenvolvidos mantêm o seu índice de desenvolvimento humano. O CO2 não controla o clima global. Vocês veem que a temperatura está diminuindo e o CO2 está aumentando. Quer dizer, se o CO2 comandasse, à medida que o CO2 aumentasse, a temperatura também aumentaria. Segue. Mais um. O metano também. O Brasil tem sido muito criticado nisso. O metano é resultado de fermentação anaeróbia de matéria vegetal, matéria orgânica. Por exemplo, você colhe o arroz, deixa a planta apodrecendo na água, libera metano. Os nossos bichinhos, né? Ruminantes, terríveis. Aquele bichinho tão bonitinho, fofinho, branquinho, que a gente conta na hora de dormir, quando está com insônia. Os carneirinhos. Terríveis esses bichos. Eles comem capim, ficam virando de um lado para o outro e soltam metano pela frente e por trás. Se vocês acham que imbecilidade existe só nesse país, acredite, o governo da Nova Zelândia queria taxar os produtores de carneiro porque o pum deles estava aquecendo o clima global. Dá para entender um negócio desse? O que acontece? Veja, dados da Agência Nacional Americana de Oceanos e Atmosfera, segue. Olhem a escala, hein? Isso aqui é partes por bilhão. Tem que dividir por 1 bilhão, 10 a 9. O metano está estável, apesar de que hoje os ruminantes crescem na taxa de 17 milhões de cabeças por ano. E o Brasil já tem mais de 200 milhões de bois. Apesar disso, o metano, que é um dos principais gases do aquecimento global, se estabilizou. Possivelmente por conta das condições de pressão e temperatura existentes no nosso planeta. Segue. Há anos, por exemplo, como 2000, em que ao invés de crescer, mais um, decresceu. Houve deposição. Segue. Qual a origem das previsões catastróficas para o futuro? Modelo. Modelo de clima. O que é um modelo de clima? É um programinha de computador feito por homens que acham que entendem que aquelas equações representam a realidade dos fenômenos físicos. Eu não tenho nada, Lisandro, contra modelo. Quando eu vejo a Gisele Bündchen assim na passarela, eu digo, olha, este é um modelo adequado. Mas nós temos que convencer realmente que os modelos de clima ainda deixam muito a desejar. Erram no ciclo hidrológico, erram na cobertura de nuvens, não tratam os oceanos como deveriam tratar, principalmente no que se refere a transporte de calor, por exemplo, influenciado por esse ciclo lunar, sem considerar
que quando você faz um modelo, você tem que ajustar os parâmetros para ele dar a resposta que você quer. Em outras palavras, o pesquisador tortura o modelo até ele confessar o aquecimento global. Aí já pode estar no time dos bons modelos. Olha, o IPCC diz que como eu chamo? A impressão digital, a prova inequívoca do aquecimento global antropogênico seria o aumento da temperatura nos níveis mais altos da atmosfera. Vai? Entre 9 e 10 quilômetros de altura. Aqui vocês têm a saída de 4 modelos, Equador para o Polo Sul, Equador para o Polo Norte, um corte meridional. Todos os modelos mostram esse aquecimento. Segue? O que a natureza diz que está acontecendo? Os balõezinhos com as radiosondagens, medindo temperatura, pressão e umidade, mostram que, na realidade, a temperatura está decrescendo nesses últimos anos. E isso é terrível, porque se as camadas mais altas estiverem mais frias, as nuvens crescem mais e produzem tempestades mais severas, tempestades elétricas, ventos fortes, tornados e até granizo. E isso é que nós estamos vendo nesses últimos anos, notadamente a partir de 1990, uma redução na temperatura nas altas camadas. Bom, se o modelo é bom, secretário, ele teria que prever o clima passado, né? Então, se eu fizer um teste, pego de 1880 até o presente. O modelo é bom? Então ele teria que reconstituir o clima já observado. Fez? Não. Melhor modelo da NASA erra redondamente em tudo. Só vou pegar um exemplo. A Amazônia é uma das fontes principais de calor para a atmosfera, para manter a circulação dos ventos. Errou em 20% redução de chuva na Amazônia. Isso corresponde a reduzir a potência da fonte de calor amazônica em 20 mil Itaipus. E eu coloco assim para vocês sentirem, 20 mil Itaipus com 14 gigawatts de potência, 14 mil megawatts, isso foi o que o modelo conseguiu reduzir na fonte amazônica. Se ele erra no fornecimento de energia, claro que ele vai errar em tudo mais. Mas é fácil fazer previsão para 2100, porque até lá está todo mundo morto e ninguém vai ser cobrado. Segue. Controladores climáticos. Quem é que controla? Incrível! Pasmem vocês, o Sol é o grande controlador climático. Má notícia? Mais uma. O Sol tem um ciclo de aproximadamente 90 a 100 anos e ele vai estar no mínimo agora, nesses próximos 22 anos. Produzindo menos energia, produzindo menos ultravioleta, que vai reduzir ainda mais a camada de ozônio. E, pior de tudo, redução no campo magnético solar. É a primeira vez que a humanidade vai ter oportunidade de observar o Sol no mínimo. Porque a última vez que ocorreu foi no início do século XX, há 100 anos atrás, e nós não tínhamos como. Qual é o impacto da redução do campo magnético solar no planeta Terra? Não sei, ninguém sabe. Mas ele pode interagir com o campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre pode modificar o movimento do manto terrestre e modificar as placas tectônicas, o movimento das placas, e produzir, por exemplo, terremotos, vulcões e tsunamis. Então nós vamos ficar de olho nisso. Nesses próximos 20 anos, acredito que nós vamos aprender muito. E o outro grande controlador são os oceanos. Segue. E aqui quero chamar a atenção especial para algo que serve para nós fazermos essa previsão muito mais cautelosa. Observou-se, então, numa reconstituição, que o Pacífico, o Oceano Pacífico, ele apresenta basicamente duas fases. É como se fosse um El Niño, Laninha, mas que ao invés de demorar 1 ano, 18 meses, demora 25, 30 anos cada fase. Pacífico Central, Equatorial esfria, e fora dos trópicos fica quente, foi chamado de fase fria. Ao contrário, inverte,
fica mais quente no Pacífico tropical e esfria fora, chamada fase quente. Veja o que aconteceu, mais uma. De 25 a 46, o Pacífico tropical teve sua temperatura aumentada. De 47 a 76, esfriou. Voltou a aquecer de 77 a 98. E agora está esfriando de novo. E é um ciclo de aproximadamente 50 a 60 anos. Aquece 25, 30 anos, esfria 25, 30 anos, e isso interfere no clima global. Hoje, nós temos dados. São boias inteligentes, feitas para permanecerem estáveis a 2.000 metros de profundidade. Elas se deslocam com a corrente, depois inflam, umas aletas sobem medindo temperatura e salinidade. Quando chegam na superfície, transmite os dados para o satélite e afunda de novo e segue seu ciclo. São mais de 3.200 boias monitorando os oceanos. E o que essas boias estão dizendo? Os modelos previam um aumento de calor nos oceanos, e o que nós estamos observando, as boias seguem, é uma redução. Portanto, os oceanos estão esfriando, o Sol está entrando num mínimo. Esses dois são dois grandes indicadores que nos próximos 20 anos, pelo menos, nós vamos passar por um resfriamento global e não um aquecimento. Há mudanças? As perspectivas agora para esses próximos 20 anos. Sim. Vejam, o Pacífico como estava entre 1947 e 76, frio, quente fora, mais um. E agora, nesses últimos 11 anos, frio e quente. Note que a configuração da temperatura do Pacífico está praticamente idêntica àquele período de 47 a 76. Então, o que eu fiz foi o seguinte: para que usar modelo? Considerando que os oceanos são importantes, que eles cobrem 71% da superfície terrestre, e a atmosfera é aquecida por baixo. Então, se eu pegar uma situação semelhante no passado, que eu já tenho dados registrados de temperatura e chuva, não preciso inventar nada, eu uso isso e, por similaridade, eu calculo a probabilidade de ocorrência de eventos severos, como chuvas intensas e geadas. Segue? Portanto, estamos numa nova fase fria. Mais um. Veja o que aconteceu no clima global. Quando o Pacífico aqueceu, mais um, vai. O clima global aqueceu. Quando o Pacífico esfriou, apesar de ter havido, então, aqui um aumento nas emissões de gás carbônico, a temperatura global diminuiu, e agora, quando o Pacífico aqueceu de 77 a 98, aumentou de novo. Segue. Frequência de El Ninhos, que são terríveis para o nosso clima, particularmente no sul. Vejam que a frequência de laninhas foi muito maior durante o período que o Pacífico ficou frio, e os El Ninhos que ocorreram foram de curta duração e pouca intensidade, comparado com os El Ninhos que ocorreram quando o Pacífico se aqueceu, e que tivemos El Ninhos fortes, com grandes catástrofes no sul, Santa Catarina particularmente, 82, 83, 87 e agora 97, 98. Então, os El Ninhos da fase quente do Pacífico, que já terminou em 98, foram muito mais severos do que os El Ninhos da fase fria. Então, por favor, não tratem os El Ninhos agora, nesses próximos 20 anos, da mesma forma que vocês trataram os El Ninhos de 20 anos atrás. Mudou o cenário global. Segue. Finalmente, vamos para os impactos regionais. Vejam, segue. Note que, então, a Amazônia é diferente, não é um clima contínuo, igualzinho. Naquele período de 47, na realidade, a base de dados aqui são dados de chuva observados, de 1950 a 76, comparados, então, com a média do período todo. Chovia mais no centro-leste da Amazônia, e chovia menos nos Solimões, no Madeira, no Juruá. E está acontecendo de novo. Então, vejam que os dados passados mostram que esses períodos foram mais secos. Minha grande preocupação está aqui, ó, que pega, inclusive, Minas Gerais. Aqui são as vertentes. Daqui os rios saem para o Equador, daqui os rios saem para o sul.
há uma tendência, então, de nesses próximos 20 anos, se o Pacífico continuar frio, de repetir o que aconteceu entre 47 e 76, com menos chuva nessa região e, claro, também, em média, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve sofrer também uma redução da ordem de 10% a 15% de chuva, dependendo do local. Segue. Os últimos 11 anos mostram que a região mais afetada do Brasil, vamos lá, minha jovem, é essa região que pega Tocantins, sul do Maranhão, o leste do Pará e o oeste da Paraíba, que é a região da expansão agrícola. Quer dizer, a soja está subindo por aí e os agricultores vão poder, possivelmente, ter uma surpresa de, nos próximos 20 anos, uma região que era bastante chuvosa, ter da ordem de 300 a 500 milímetros de redução de chuva por ano. Em torno de 20% de redução. Invernos, preparem-se vocês do sul, invernos mais rigorosos. Esse aqui é o de 2007 e 2008, onde mostram, está no Rio Grande do Sul, por exemplo, temperaturas de 3 a 4 graus abaixo da média durante esse período, se manifestando por geadas, massas de ar polar mais intensas. Agora, nesse ano, não saiu uma linha sequer na mídia brasileira, mas entrou uma massa de ar polar ao longo do Rio Paraguai, agora em junho, e matou milhares de toneladas de peixes, anfíbios e répteis. E até gado morreu com a entrada dessa massa de ar frio. Basta dizer para vocês que no último resfriamento, de 47 e 76, o cultivo do café no oeste do Paraná foi completamente erradicado. Acabou o cultivo do café no Paraná, porque o cafeeiro precisa de 4 anos para entrar em regime de produção. Se, em média, a cada 3 anos você tem uma forte geada, mata a planta, você é obrigado. O café, então, mudou de geografia. Ele subiu para Minas Gerais, para o Espírito Santo, sul da Bahia, e os sulistas venderam suas terras, pequeno agricultor, e foi desbravar o Mato Grosso e o Tocantins. Quer dizer, vejam o que um período frio faz na demografia do país. Simplesmente mudou a distribuição demográfica do país em função do mau sucesso que esses pequenos agricultores tinham. Mas, paradoxalmente, volta um minutinho aí, a Amazônia, ó, nesse período, fica mais quente. Por quê? Porque o que controla a temperatura lá é a cobertura de nuvens. Se fica mais seco, tem menos nuvens, entra mais radiação solar e produz secas na Amazônia, como a de 2005, que não tem nada a ver com aquecimento global. Segue. Minas Gerais. Eu peguei o norte e o sul, infelizmente ainda a gente está trabalhando nessa base de dados, mas pegando aqui Belo Horizonte, vejo que durante a fase fria houve uma redução da ordem de 10% de chuva. A redução ocorre principalmente a partir dos meses de março, aqui a barrinha em azul é a fase fria do Pacífico, de 47 a 76, e a barrinha vermelha é de 77 a 98. Note que durante a fase fria, janeiro, chovia menos, tá? Mas, em compensação, outubro e novembro, até dezembro, mais chuva em Belo Horizonte. E os meses secos daquele período se tornaram ligeiramente mais secos. Isso tem outras implicações, como, por exemplo, período mais seco, inversão de temperatura durante abril a outubro. Aqui é uma depressão. Então, o que acontece? A dispersão atmosférica, por exemplo, é prejudicada e há aumento da poluição do ar nesse período em função desse clima que vai se estabelecer. Ao longo do tempo, você percebe que antes de 76 o clima era mais bem comportado, com exceção desta seca de 64, que pode estar ligada à erupção do vulcão Monte Agung, em 63. Que os vulcões têm a tendência de esfriar o clima global, torná-lo mais seco e reduzir a precipitação. Então, com exceção dessa seca de 64, que foi generalizada,
nós tínhamos um clima mais bem comportado, embora a média de chuva fosse abaixo do que esse período agora de 77 a 98, em que a amplitude do clima, ou seja, a variação entre um ano chuvoso e um ano seco, era muito grande. Segue. Terminando. Eventos extremos sempre ocorreram, independente do clima estar meio grau para cima, meio grau para baixo. Então é importante a previsão do tempo, é importante a prevenção, a adaptação, para que a gente possa proteger o cidadão, principalmente nas grandes cidades. Porque a tendência do homem se aglomerar nas grandes cidades faz com que ele se torne mais vulnerável. Há 70 anos atrás, nós tínhamos 30% da população nas cidades e 70% no campo. Hoje nós temos o contrário. No Nordeste, 80% da população está nas cidades. A China retirou 400 milhões de pessoas do campo e trouxe para as cidades para fazer parte do processo produtivo. 400 milhões de pessoas. Hoje é um fenômeno global. 55% da população mundial já vive nas grandes cidades. O resultado é que todo evento severo, hoje, vai ter um impacto muito maior na sociedade do que tinha antes. Nós não temos como evitar isso. Temos que prever, temos que nos adaptar, temos que fazer uma ocupação do espaço urbano de uma forma mais racional. CO2 não controla o clima global. CO2 não é vilão, não é gás tóxico. Vocês aprenderam isso na escola. O homem e os animais não são autossuficientes em matéria de alimentação. Quem é que produz alimento para nós? São as plantas. Como é que ela faz? Ela retira esse vilão que é o CO2. E em presença de luz e água, produz amídos, açúcares e fibras dos quais nós nos alimentamos. Já foi provado em inúmeros ensaios agronômicos que quando você dobra a quantidade de CO2 na atmosfera, a produtividade das plantas aumenta de 30% a 50%. E no Jurássico Superior, a produtividade, gás carbônico era 7 a 10 vezes mais concentrado do que hoje. A produtividade vegetal era tão grande que as lagartixas viraram dinossauros, de tanto que elas tinham que comer. Reduzir emissões é inútil. O Brasil, na última reunião em Copenhague, na COP15, mandou 800 representantes. Uma delegação de 800 representantes. A minha vingança foi que quando eles chegaram lá, a temperatura 10, 12 graus, abaixo de zero, e não puderam fazer o turismo que eles acharam que iam fazer. Agora, quem quer ir para Cancún, no México, agora, em novembro? Todo mundo, claro. Quem sabe vocês integrem mais uma grande delegação brasileira que vá lá simplesmente para passear e não chegar a lugar nenhum. Período chuvoso, atenção, deve apresentar maior frequência de tempestade, pode apresentar veranicos, que vai ser muito ruim para a agricultura, 2, 3 semanas sem chuva. E o que nós observamos, olhando alguns postos, o Brasil é muito grande, redução dos dias com chuva no período seco. No período seco, vai ser mais seco e, por exemplo, no sul, tempestades severas, principalmente da primavera, na mudança de estação. Né? E se for um ano de El Niño que persista além de maio, que os El Niños vão ter a tendência de morrer em abril, maio, mas se ele persistir além de maio, então o sul pode ter tempestades severas também em maio. E atenção, não é porque o homem não controla o clima global, que não interfere no clima global, que nós vamos deixar de lado a conservação ambiental. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dando aval para ninguém destruir o ambiente. Acho que todas as medidas que vierem a favor da conservação ambiental, redução da poluição de água, ar, solos, métodos de conservação de energia, eficiência, melhorar a eficiência energética dos nossos motores, da nossa mudança de hábito de consumo, enfim, tudo isso é ótimo. Porque se nós não fizermos isso, a humanidade não sobrevive nesse planeta. O planeta não tem problemas.
Quem tem problemas somos nós, que nós os criamos. Se nós formos eliminados, o planeta se recupera. E aí está como alguns cientistas conseguem aumentar a temperatura do planeta. Segue? Muito obrigado, era só isso que eu queria.